Iniciamos agora a nossa primeira aula, da mini aula de toxina botulínica. Já estou aqui com a nossa paciente, já está aguardando para fazer o procedimento. Primeira coisa nós temos que entender, cada vez mais o paciente ele prefere naturalidade, ou seja, não pesar tanto a mão na hora de aplicar o Botox. Agora tem paciente que prefere que nós pesamos um pouquinho a mão justamente para ficar um olhar um pouquinho mais artificial. Então tudo depende do tipo de paciente. Nós vamos conversar com a paciente, a primeira coisa nós precisamos fazer uma anamnese e entender a real expectativa do paciente em relação ao nosso procedimento. Porque um grande problema é muitas vezes o paciente depositar uma expectativa em você e você não suprir a expectativa do paciente. A primeira coisa, paciente, o que você espera em relação ao procedimento de toxina botulínica? Eu gostaria que ficasse com a sobrancelha bem arqueada mesmo. Ó, porque essa daqui tem esse movimento, ó, tá vendo? Essa outra já fica mais paralisada, eu gostaria que ela ficasse alta. Observe que o paciente ele tem falta de simetria. Tá? Então a primeira coisa é analisar qual lado que está faltando de simetria. Então qual é a finalidade da toxina botulínica? É justamente relaxar a musculatura de onde eu realizar a aplicação da toxina botulínica. Bom, então precisamos entender se o paciente já teve alguma expectativa, precisamos entender se o paciente já teve alguma experiência negativa com a aplicação de toxina botulínica, há quanto tempo ele fez a última aplicação de toxina botulínica, lembrando que precisamos respeitar o prazo de no mínimo 4 meses justamente para não estimular o organismo a desenvolver o efeito vacina, que é justamente quando ele cria anticorpos, ele passa a se proteger quando você entra com a toxina. Tá? Então, qual foi a última vez que você aplicou toxina botulínica? Faz mais de 6 meses. Teve alguma experiência negativa? Gostou da última vez que você aplicou? Eu achei que não arqueou do jeito que eu queria ainda. Certo. E as outras vezes que você aplicou? Arqueou? Arqueou. Bom, então, quando eu quero arquear a sobrancelha, eu vou explicar para você na próxima mini aula onde eu vou falar sobre musculatura. Então, nós vamos fazer a asepsia. Eu gosto muito de usar o Clorex da Smart, tá? Clorexidina. Eu não utilizo o álcool justamente porque o álcool ele pode irritar a pele e também irritar os olhos do paciente. Tá? Então você vai fazer uma asepsia. A gente já fez uma asepsia prévia, mas nós vamos reforçar, né? Onde eu vou fazer a aplicação. Tá? Na região periorbicular. Sempre faça uma boa asepsia e cuide com os cabelos, justamente porque o cabelo ele pode contaminar o procedimento. Tá? Bom, então o objetivo do primeiro encontro é somente você tirar as fotos do paciente para que você possa analisar, conversar com o paciente, entender a expectativa dele, ele preencher as fichas, o termo jurídico, você faz a asepsia e depois inicia o planejamento facial.